Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato aqui pelo Oportunidades Especiais. Prazer estar mais uma vez nesse espaço, compartilhando um pouquinho desse momento de inclusão, né? Esse bate-papo sobre inclusão profissional. Hoje a gente está aqui com a Lucimara, né? Lucimara, você consegue me ver, ouvir bem? Tá bom para você o áudio, o vídeo? Tá perfeito. Ah, então tá bom. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que hoje, assim, a gente vem correndo bastante entre uma reunião e outra. Então, muito obrigado pelo tempo aí com a gente. E, assim, só tenho a agradecer, tá bom? Não, o prazer é meu estar aqui. Agradeço antecipadamente aí a você, Renato, e ao João aí do Oportunidades Especiais. Maravilha. Bom, então, Lucimara da Eldorado, e eu gostaria de, assim, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Lucimara, queria pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória profissional, né? E aí, quando você chegou na empresa, e logo em seguida, como que você foi, né, para esse setor aí, trabalhando no ramo que você está trabalhando hoje, a função que você vem exercendo hoje dentro da empresa. Então, fica super à vontade para compartilhar com a gente, viu? Tá, joia? Bom, Renato, eu sou a Lucimara de Almeida, sou uma mulher branca, cisgênera, meu cabelo é liso, castanho até o ombro, meus olhos são azuis e sou líder de projetos educacionais no Instituto Eldorado. Eu atuo com a inclusão das pessoas com deficiência desde 2014, então há 7 anos. Entre as ações de diversidade, eu também faço parte de um comitê de mulheres que é interno ao Instituto Eldorado, que chama Elde por Elas, que busca a valorização e estímulo das mulheres em tecnologia. Então, são causas, as mulheres, as pessoas com deficiência, que eu sempre fui defensora dessas causas, né, da inclusão, e venho aí ajudando o Eldorado nesse desenvolvimento aí interno. Eu acho que é interessante também falar um pouquinho do que é o Instituto Eldorado, né, até para contextualizar o que nós fazemos por lá. Nós fomos agora reconhecidos em 2020 como um dos lugares incríveis para se trabalhar. É um ranking do UOL e da FIA, que é a Fundação Instituto de Administração. E o doutorado é uma referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia há 22 anos. Fazemos lá pesquisas tecnológicas, né? Temos aí 1.300 colaboradores em 4 unidades distribuídas aí pelo país. Nós estamos em Brasília, em Manaus, Porto Alegre e Campinas, que é a unidade que eu fico aqui. No Eldorado, né, até falando lá sobre o nosso ambiente, nós sempre estimulamos o desenvolvimento profissional e a capacitação contínua através de programas internos, né, que dão suporte para quem deseja se especializar ou aprender novas habilidades. Então, isso é muito intrínseco ali para nós funcionários. Incentivamos a capacitação por meio de cursos, treinamentos, programas educacionais de desenvolvimento, sejam individualizados, em grupo, e até a participação de eventos. É aí que começa um pouco a nossa jornada também pela inclusão. Entendi. Nossa, muito legal, muito bacana. E você já tocou num assunto muito importante, né? Que é essa questão da capacitação, né? De você, de fato, aí ter boas práticas, boas ações para envolver as pessoas, para aproximar as pessoas, né? Esse trabalho que é justamente focado na capacitação, no trabalho, na oportunidade, né? De todos os grupos que você já citou. Eu queria perguntar, né, na verdade, para você, um pouquinho mais sobre esse programa de capacitação, né? Como que Sim, você vem trabalhando com isso? Fala para a gente um pouquinho mais sobre isso, porque me interessou bastante. tá. Eu vou fazer um contexto histórico aqui de como nós começamos a trabalhar com inclusão no Eldorado. Isso foi lá em 2007, então tem tempo aí. Nós criamos um projeto na época chamado Oficina do Futuro PCD. O objetivo era capacitar pessoas com deficiência em tecnologia para prepará-las para as oportunidades de trabalho do mercado, né?
Então, nós elaborávamos capacitações para outras empresas. Eram empresas que nos procuravam com essa finalidade. Nós estudávamos as demandas de tecnologia dessas empresas, nós tínhamos o conteúdo, os instrutores que aplicavam os cursos para capacitar as pessoas com deficiência. Então, nós selecionávamos as pessoas com deficiência, nós a capacitávamos, né? Na época, tudo presencial, estamos falando lá de 2007, né? E formávamos essas turmas de alunos. Os melhores alunos, eles podiam, havia a possibilidade, e era muito desejado, que eles fossem contratados pelas empresas parceiras, que nos contratavam para esse trabalho. Nós realizamos isso de 2007 até 2012. O projeto formou 20 turmas de pessoas com deficiência através dessas parcerias. Depois, em 2013, né, o ano seguinte, a gente teve um parceiro, uma multinacional em Porto Alegre, que gostou muito do nosso modelo e nos pediu, né, 3 turmas, né, lá em 2013, foi de 2013 a mais ou menos 2015, né, essas 3 turmas, também para formar pessoas com deficiência na carreira de tecnologia. Eram demandas bastante específicas, eram de programação, né? Então, a gente está falando aí desde fundamentos de tecnologia, passando por algoritmos, até chegar numa linguagem de programação. Isso foi muito legal, a empresa conseguiu contratar bastante gente desses programas que nós montamos com eles, tanto que de Porto Alegre eles estenderam o programa para São Paulo, para São Bernardo do Campo e Araraquara, o interior aqui de São Paulo. Tivemos, na época, em São Paulo, através dessa parceria com esse cliente, até a gente fez uma espécie de um convênio com a ADEVA, que é a Associação dos Deficientes Visuais e Amigos, aí em São Paulo. Né? Então, nós fizemos até algo específico, né, dentro dessa associação, para abranger, né, as pessoas cegas que estavam ali, né. Foram 93 pessoas treinadas de 2013 a 2015, através dessa parceria aí com essa multinacional que nós atendemos, né. Só que daí a gente fazia as capacitações para atender outras corporações, né, outras empresas. E a gente pensou assim, né? Poxa, a gente tem que trazer isso para dentro de casa, né? A gente está fazendo algo bem bacana que nós precisamos atender a nós próprios, né? A gente precisa dessa inclusão dentro de casa. Então, ali, a gente já estava nesse exercício com essa multinacional, né, de 2013 a 2015. Então, em 2014, ali no meio no meio desse plano aí de voo, a gente decidiu internalizar o projeto de capacitação. E a gente, como piloto, nós colocamos o projeto na unidade de Brasília, que é uma das nossas unidades, né, com esse intuito, promover a inclusão de pessoas com deficiência no nosso ambiente de trabalho. De que forma? Através da qualificação profissional, né? Como que funciona exatamente, né? Era feito um processo seletivo para atrair, captar as pessoas com deficiência, né? Geralmente as pessoas não tinham nenhuma ou pouca experiência em tecnologia, mas nós olhávamos o potencial. Havia interesse em aprender sobre tecnologia, né? A parte também de fit cultural, né? Que é muito importante. Essas pessoas têm os mesmos, ou tinham, né, para a época, os mesmos valores que nós exercíamos, né? E a partir disso, nós colocávamos ela para dentro de casa, como nossos funcionários, montávamos uma trilha de curso, assim que elas ingressavam conosco, eram aplicados presencialmente por nossos colaboradores eram os instrutores, né? Então, vou dar um exemplo. De repente, nós tínhamos uma vaga lá para teste de software. O que essa pessoa que acabou de ingressar precisa ser treinada para vir a desempenhar essa função? E assim nós montávamos essa trilha de curso, aplicávamos lá tudo dentro de casa, essas pessoas iam ganhando conhecimento e se desenvolvendo, até que elas pudessem aplicar os conhecimentos nas áreas de trabalho do Eldorado, né?
Isso, cada pessoa tinha o seu ritmo, algumas se desenvolviam muito rápido, né? Em 2, 3 meses já estavam ali com a mão na massa, algumas levavam um pouquinho mais, né? Mas nós estamos ali sempre induzindo conhecimento. Isso começou lá em 2014 em Brasília. Ano passado, nós resolvemos ampliar e falar assim, agora a gente tem que levar para todas as unidades do Eldorado, né? Não faz sentido só fazer isso em Brasília, né? Então, em 2020, foi expandido esse programa para todas as unidades do Eldorado, Manaus, Campinas, Porto Alegre, e continuamos fazendo essa capacitação profissional da mesma forma que eu disse, né? Com a seleção, atração e captação de pessoas com deficiência, com pouco ou nenhuma experiência em tecnologia, né? Só que o que a gente foi aperfeiçoando? Porque eu acho que vale dizer que nesse caminho, né, a gente erra, a gente acerta, a gente às vezes desconhece algumas barreiras, então é sempre um aprendizado, né? Ninguém detém todo o conhecimento, seja de capacitação, seja na temática da pessoa com deficiência, a gente sempre tem muito a aprender. E a gente foi aprimorando, né? Quando nós trouxemos, expandimos para todas as unidades, a partir do ano passado, nós acrescentamos algo mais, né? Que é o processo de mentoria. Toda pessoa com deficiência que ingressa conosco, ela tem um mentor. Então, além dela receber a capacitação, né, nós fazemos ali, olhamos os gaps dela, né, o que ela não sabe, ela precisa saber para atuar conosco, né, olhamos essas lacunas de conhecimento para proporcionar uma trilha, né, de aprendizagem, mas também ela vai ser acompanhada por um mentor. O mentor é um colaborador do Eldorado, mas que tem ali a função, né, de amplificar os conhecimentos dela, tirar dúvidas, colocar essa pessoa para exercer o que ela está aprendendo de forma acompanhada, até para ela se sentir segura. Então, a gente colocou mais esse fator aí para ajudar na inclusão, que é o processo de mentoria. Como a gente está na pandemia ainda, isso começou em 2020 com a pandemia, a gente não tem mais ambiente físico de treinamento como era lá no começo, né, do programa de capacitação. Então, hoje, nós fazemos toda a trilha de conhecimento de forma remota. Nós fazemos uma curadoria de cursos para essas pessoas, né? E através da curadoria de cursos, elas fazem os treinamentos aí de forma online, remota, né? Até porque nós também estamos em home office, né? E, então, é a forma mais adequada nesse momento. E aí, né, quando nós trouxemos essa ideia para todas as nossas unidades em 2020, e estamos até hoje, né, com esse programa, porque a ideia é que ele seja perene, né, que entram oportunidades especiais, né, com a ajuda aí de vocês, nós continuemos fazendo atração e seleção de pessoas com deficiência, né, através do trabalho de vocês, que nos ajudam a captar essas pessoas para que ingressem conosco, né. Acho que é mais ou menos, dei aí um grande, né, overview aí, né, do nosso programa. Você trouxe aí um caminhão de coisas boas, né? E quanta coisa boa. E muito legal te ouvir, porque a gente percebe o quanto a gente consegue desenvolver boas práticas, boas ações, né? E com toda essa consciência que você mesma trouxe agora, a gente não vai acertar o tempo todo, a toda hora, a gente vai errar, né? Mas assim, ter consciência de quando a gente erra, poder melhorar, estudar novos caminhos, né? Trazer toda essa questão que, no caso de vocês, a tecnologia soma e soma muito, né? Porque hoje em dia, a gente olhando assim para a possibilidade das oportunidades que se abrem para as pessoas com deficiência de um modo geral, a grande área também, né, é a tecnologia. Então, assim como para qualquer pessoa hoje, em qualquer área, a gente não consegue excluir mais a tecnologia, né, das nossas funções para as pessoas com deficiência, isso também não é diferente, né? Então, muito Sim. legal aí o seu ramo de atuação, né, o investimento que vocês fazem,
que, como você também bem colocou, não fica só em vocês, né? Isso é assim, isso é desdobrado para várias outras empresas em vários outros setores, né? Sim. E aí o que eu queria perguntar para você também, né? É assim, com tanta coisa acontecendo, né? O que vocês enxergam assim a médio prazo, longo prazo, né? Quais são os próximos passos aí que vocês assim estão já direcionando os seus olhares? A nossa ideia é manter esse programa, né? É sempre ter o ingresso das pessoas com deficiência aí no nosso corpo de colaboradores. Nós acreditamos num ambiente diverso, né, Renato? Então, é importante os olhares diferentes, culturas diferentes, etnias diferentes, gêneros diferentes, né? Então, assim, todas essas particularidades que todos nós temos, né, é o que faz aí. Nós somos um instituto de inovação. Isso faz parte da inovação, você ter essas diferenças dos olhares, né, os diferentes pontos de vista. Então, a gente pretende continuar com o programa. O programa tem um nome, ele chama Oficina PCD, né? Começou lá atendendo empresas como Oficina do Futuro PCD, agora a gente acabou até diminuindo um pouco o nome, né? Só para Oficina PCD, para a gente, que é um nome que a gente traz dentro de casa, né? Então, a gente pretende continuar com esse projeto vivo, né? É um trabalho de muitas mãos, muitas mentes. Nós envolvemos a organização toda, porque tem os mentores, toda a área, todo departamento tem um mentor. Nós buscamos colocar as pessoas com deficiência em todas as áreas, né? Nós lá nós trabalhamos com projetos, então nós temos muitos projetos dentro de casa para atender vários clientes diferentes, né? Então, a nossa meta é que todo projeto tenha ali uma pessoa com deficiência atuando, né? A gente quer isso de uma forma bem legal, assim, né? Como cultura mesmo, né? Como essa inclusão seja uma cultura. Porque é o que eu estava pensando aqui, só para você manter todo esse trabalho, né, assim, já demanda uma atenção, um trabalho gigantesco, né, só para manter tudo que já foi construído até aqui, né? E é muito bacana te ouvir, porque ratifica o que a gente sempre fala aqui também no Oportunidades Especiais, o que é muito verdade, né? Que as pessoas com deficiência também são pessoas que têm os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, as mesmas metas, as mesmas ambições, a própria necessidade do trabalho, como todos nós temos, né? E aí também uma outra coisa, né? Como que você, em particular, né, enquanto profissional da área, e na minha opinião, muito bem sucedida, né, com tudo que vem construindo, como que você se sente também, assim, como pessoa e como profissional, sabendo que está colaborando com uma questão social que é tão importante, porque hoje a gente já sabe que as empresas, de um modo geral, né, elas não contratam simplesmente por conta mais de uma lei, que é uma lei de cotas e tudo mais. A gente sabe que hoje as empresas, elas são avaliadas também pelo seu impacto ambiental, pelo seu impacto social, a sua governança, né? A gente sabe que tudo isso são questões, assim, muito atuais, né, e necessárias. Então, eu queria que você trouxesse também um pouquinho para a gente, assim, dessa sua visão enquanto profissional nessa área social. É muito legal você trabalhar com algo que você muda a vida das pessoas, né, Renato? Quando você dá uma oportunidade a alguém, e não só dá oportunidade, né? Você remove barreiras para que elas possam aproveitar as oportunidades, que elas cheguem até as oportunidades. Isso é muito legal. Eu acho que no início eu não tinha essa consciência que eu estava mudando a vida das pessoas, né? Mas você nota a partir dos discursos das pessoas com deficiência depois que elas ingressam conosco, né? Como elas contam a trajetória delas até chegarem até ali, que você está mudando a vida delas, né? Isso é muito satisfatório, né? Você vê que tem um efeito muito maior do que você imaginava. Eu já conversei com pessoas que disseram assim, olha, até tem uma moça lá do nossa unidade de Porto Alegre, que ela tem uma deficiência física,
e ela trabalha no interior lá, né? Não é exatamente em Porto Alegre, ela mora não exatamente em Porto Alegre, é uma cidade do interior, e ela falou que não tinha oportunidade de ingressar em tecnologia, e ela está graduada em tecnologia. Nenhuma empresa dava oportunidade a ela. Primeiro, eles queriam uma super experiência, né, que ela não tinha, porque ninguém dá oportunidade. E as outras empresas ofereciam vagas que não têm a ver com o perfil dela. E nós fomos lá e falou, não importa que você não tenha a experiência, nós vamos te ajudar com isso, né? Então, ela dizendo o quanto isso é importante, o quanto ela está satisfeita de ter essa oportunidade, de alguém ter olhado para ela e dito, vamos lá, né? Você é capaz, né? E por que você não te deram essa oportunidade até agora, né? Isso são palavras dela. É muito bacana, né? Eu acho que muitas pessoas têm uma visão assistencialista sobre a pessoa com deficiência. E até é um exercício nosso lá no Eldorado, fazer sempre uma sensibilização das pessoas, né, da organização toda a respeito, para quebrar vieses inconscientes que todos nós carregamos, os preconceitos, seja por desconhecimento, né, a questão do capacitismo. Então, nós fizemos uma sensibilização para mostrar que essa construção, né, que nós fazemos dentro de casa, é porque as pessoas com deficiência são protagonistas, elas têm que estar à frente da própria história delas, né? Seja com essa capacitação, a mentorização que nós oferecemos, né? Nós estamos ali removendo as barreiras, como eu falei no início, para que elas consigam chegar e atuar de forma igualitária, né? Então, não é assistencialismo, a gente tem que quebrar um pouco esse mito, né? São pessoas que têm suas histórias, que podem protagonizar, pessoas com direitos e deveres como todos nós, né? Nós temos que enxergar dessa forma, né? E, claro, tem as questões de acessibilidade, né? A gente tem aprendido muito com isso, que é uma barreira importante ali, né? Não é só questão arquitetônica, né? Vou construir uma rampa, vou construir, colocar, né, um piso tátil. Não é só isso do que se trata. Muitas vezes nem é o mais importante. A gente tem que conhecer as necessidades para ajudar essas pessoas a quebrar as barreiras. Temos que pensar nas ferramentas que nós temos lá de trabalho, nos nossos sistemas, nossos sites, se tem barreira de comunicação. Então, é aí que a gente começa a fazer um trabalho realmente inclusivo, né? Excelente a sua fala. Nossa, tá uma delícia te ouvir, viu? Nossa, quanta coisa legal. Enfim, né, Lucimar, é tratar o profissional com deficiência como profissional, né? É isso, é Isso isso. aí, em primeiro lugar, né? Exatamente. E olha, eu aqui, eu poderia passar umas 4 horas no mínimo conversando com você aqui. A gente está caminhando para o finalzinho, né, do nosso tempo aqui, Sim. e eu queria que você trouxesse para a gente, né, um pouquinho para as empresas, para as pessoas que também estão começando, de repente, nesse projeto de inclusão, nesse trabalho de inclusão profissional, né? Eu queria que você deixasse algum recado assim para quem está começando nessa área também, né? Tanto no âmbito particular como também no âmbito profissional, né? Quais são assim algumas coisas bacanas que você poderia dizer para quem ainda não tem um trabalho como tem uma Lucimara, por exemplo? Eu acho o que é importante, né, Renato? Claro que as empresas têm uma legislação, né, sobre as pessoas com deficiência, mas isso é para ajudar as pessoas com deficiência. Temos que cumpri-la, é fundamental, mas temos que ir além disso. A inclusão, ela tem que estar pautada na valorização profissional, nos talentos de quem está sendo contratado, né? Como eu falei, é um profissional que tem seu talento, que tem que ser seu protagonista como qualquer outro. Tem que se compreender esse histórico de exclusão que as pessoas com deficiência tiveram ao longo de suas vidas, menos oportunidades, acesso difícil à educação, à cultura, à saúde, questões de preconceito,
tudo isso são fatores históricos, e a gente tem que ter isso em mente. E o nosso trabalho, né, para quem quer aí trabalhar com inclusão, é gerar oportunidade, ampliar as possibilidades de contratação, removendo as barreiras. Não adianta eu simplesmente dizer que todas as vagas da minha empresa, uma pessoa com deficiência pode se candidatar, se tem todo esse contexto histórico, que as pessoas com deficiência foram excluídas. A gente tem que ajudar na remoção de barreiras. Quando uma empresa se dispõe a capacitar, ela está ampliando as possibilidades, né? Tem muitas habilidades que podem ser desenvolvidas dentro de casa, não só como eu contei, né, habilidades em tecnologia, mas, por exemplo, idiomas, né, dá para ser desenvolvido dentro de casa, né, para qualquer profissional, mas falando aí especificamente sobre as pessoas com deficiência, eu acho que isso é um bom caminho. Maravilha. E bom, para a gente encerrar, né, também, queria que você dissesse, né, como que a gente pode, né, buscar o apoio de vocês, o trabalho de vocês, pessoas com sem deficiência, as empresas de um modo geral, né, como que a gente pode contar com o apoio da Eldorado aí, e principalmente nesse trabalho que vocês vêm realizando já há tanto tempo, né, que é um trabalho enorme, né? Então, como que a gente faz aí? Tá. Bom, em primeiro lugar, para as pessoas com deficiência, quem tiver interesse em trabalhar no Eldorado, é só digitar aí no Google eldorado.org.br, vocês vão chegar no nosso site, ali tem o menu Carreiras, e dá para olhar todas as nossas vagas, mas se você ainda não se sente com a qualificação necessária para as nossas vagas, é claro que você pode se candidatar a qualquer uma delas, tem ali uma vaga específica que nós nomeamos de banco de talentos para pessoas com deficiência. Então, você pode colocar seu currículo por ali também, que vai chegar até nós, né? E dá para ingressar nesse programa. O Eldorado é um ambiente ali desafiador, a gente trabalha com projetos dinâmicos, como eu falei um pouquinho, somos constantemente incentivados a pensar de maneira inovadora, por isso temos sim que ter um ambiente diverso, temos respeito ao ser humano, às diferenças, esses são os nossos valores mais fortes, né? Temos um ambiente legal, com flexibilidade de horário, então, estamos sempre preocupados com a qualidade de vida dos colaboradores, que é um grande diferencial. Então, se você se identifica com isso, proatividade, flexibilidade, inovação, tem habilidade de trabalhar em equipe, comprometimento, vem falar com a gente, né? Você vai encontrar um lugar bem legal aqui. Se você é uma empresa e, de repente, se interessou por esse programa que nós fazemos, nós também fazemos isso em colaboração, né, em parceria, podemos oferecer isso para empresas. Também nos procure aí, né, com o endereço aí do que eu coloquei sobre o nosso site e a gente bate um papo. Maravilha. Olha, Lucimara, muito obrigado mais uma vez, viu? Estou vendo de fato que a gente vai ter que marcar outros encontros aqui para você atualizar a gente aí, porque tanta coisa bacana acontecendo, um trabalho tão bonito construído já há tanto tempo, né? A gente sabe que isso tudo é muito dinâmico, então fica super à vontade também para sempre entrar em contato, cada hora que você tiver aí uma coisa a mais para trazer, para contar para a gente. É um prazer estar com vocês, tá bom? Prazer foi meu, Renato. A gente segue aí na parceria, né, com oportunidades especiais. Agradeço o convite a você, ao João, a oportunidade de estar aqui falando, né, ter essa voz aqui, né, de repente para inspirar outras pessoas, outras empresas e até fazer com que as pessoas com deficiência saibam que o Eldorado tem todo esse programa e elas são extremamente bem-vindas para ser nossos colaboradores. Obrigada. Obrigado você. Tchau, tchau. Tchau.